Santo de Deus, ele faz a gente mesmo cobrar da gente mesmo. Ele faz a gente olhar o nosso erro, nossa falha, os nossos pecados. Em vez a gente faz coisas e a gente nem imagina, talvez, não, isso vai agravar a minha vida, isso vai trazer problema para a minha vida. Aí vem lá no teu coração, na tua mente, o Espírito Santo de Deus já te incomodando. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda para a gente rever aqueles atos que a gente fez na nossa vida. Alguém mais? O que você tem feito que tem entristecido o Espírito Santo? Nos direciona algo e a gente quer retrucar, né? Muitas vezes não vai ser nosso amigo, vai ser nosso amigo, vai ter obrigação, desobedece ali. Ou seja, meus irmãos, o que mais entristece o Espírito Santo, meus irmãos, é os pecados que nós não confessamos. Muitas vezes a gente comete erros, comete pecados e a gente não confessa, a gente não se arrependa. Isso entristece o Espírito Santo. As fofocas, as mentiras, a nossa desobediência, isto entristece o Espírito Santo. Vamos fazer se nós sentirmos que estamos vazios do Espírito Santo. O que vocês acham, meus irmãos? O que nós devemos fazer quando a gente sente que nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus? O que nós temos que fazer para sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Acho que se quebrantar, gente. Se quebrantar, o que mais? Ler a palavra. Isso. Praticar o jejum. Isso. Ou seja, quando nós sentimos que nós estamos vazios do Espírito Santo, tem que haver uma busca maior, temos que buscar em oração, em jejum, louvando, lendo a palavra de Deus. Assim como os irmãos falaram aí, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Se eu sei que eu estou vazio do Espírito Santo, eu tenho que me encher do Espírito Santo. Como nós acabamos de ler aqui, não embriagueis com vinhos, mas embriagueis em encher da presença do Espírito Santo. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ela é tomada por completo. As suas emoções, o teu viver é tomado conta pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é força e pessoa. Muitos pensam que o Espírito Santo é apenas uma força ou uma energia sobre nós. Mas ele não é uma energia impessoal, ele é uma pessoa divina, que tem vontade, que tem sentimento, que fala conosco. Ele se entristece quando nós desobedecemos, consola quando estamos tristes e nos guia quando nós buscamos direção. Ele quer um relacionamento pessoal conosco e não apenas nos dá experiência ou sensação. Cada pessoa que entende isso e começa a tratar o Espírito Santo como reverência, respeito, amizade e quem nos ensina, nos corrige e nos fortalece diariamente. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não é apenas uma força, ele não é apenas um sentimento, mas ele é uma pessoa. Quem sabia disso? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa da Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece, como nós acabamos aqui de falar. O Espírito Santo, ele se entristece com os nossos erros, ele tem sentimento, meus irmãos. Ou seja, o que a irmã acabou de ler, fala que o Espírito Santo, ele vai nos revelar os mistérios de Deus. O Espírito Santo vai nos revelar os mistérios, aquelas coisas que a gente não entende. O Espírito Santo de Deus, ele vai revelar para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelar coisas que vai transformar a nossa vida, que vai mudar o nosso caráter, que vai mudar o nosso ser, o nosso viver, a nossa forma de falar, de pensar. O Espírito Santo de Deus vai revelar para as nossas vidas mistérios de Deus. Meus irmãos, uma igreja que tem o Espírito Santo, ela trabalha em unidade, ela trabalha junto, em um só conjunto, em um só propósito. Já uma igreja que ela é ordenada sem a presença do Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo, é uma igreja desordenada,
que não trabalha no propósito que realmente Deus quer, que não faz realmente aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que faça, eles não vão trabalhar em conjunto. Cada um vai olhar o seu eu, cada um quer fazer de uma forma, cada um quer fazer de um jeito. Mas uma igreja que é ordenada pelo Espírito Santo, ela tem união, ela tem um propósito claro de seguirmos todos juntos para um propósito ser concluído. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai unir a igreja. O Espírito Santo vai unir cada irmão para assim juntos podermos fazer a obra de Deus. O Espírito Santo, ele vai curar feridas que a igreja tem, ele vai transformar a igreja, ele vai purificar a igreja, meus irmãos. Ou seja, meus irmãos, é impossível nós se arrepender se não for o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que coloca o quê? Coloca o arrependimento em nosso coração. O Espírito Santo, ele vai nos convencer do nosso erro. Ele vai falar, olha, você está errando nisso, você está falhando nisso. Ele vai te convencer a você ver o teu erro, você ver a tua falha e assim mudar. Ele vai abrir os teus olhos. Talvez a nossa visão não está enxergando o nosso erro. O Espírito Santo vem, abre a nossa visão, abre os nossos olhos para a gente entender os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, para assim a gente viver uma vida em santidade. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer cada um de nós dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá dom. O mesmo Espírito de Deus que me dá dom de cura, dom de palavra, é o mesmo Espírito que te dá dom de profecia, dom de revelação, dom de louvar. O Espírito Santo de Deus, ele nos concede dons. E os dons que o Espírito Santo de Deus nos concede, não é para a gente pegar aqueles dons e usar para nós mesmos. Por exemplo, eu tenho o dom de conhecer a palavra, eu vou usar só esse conhecimento para mim? Não. Eu devo usar o que o Espírito Santo me deu para ajudar o próximo, para ajudar o irmão, ajudar quem for preciso. Se Deus te deu um dom de você louvar, você louva para ajudar outras vidas. Por quê? Porque o louvor, através do louvor, tem vidas que são dadas. Se Deus te deu um dom de cura, não use o dom de cura só para você ser curado, mas usa para outras pessoas serem curadas. É selado com o Espírito Santo de Deus, significa que ele é de Deus. Então isso, o Espírito Santo, ele nos sela, somos patrimônios de Deus, somos filhos de Deus. O selo de Deus nos mostra que nós vamos pertencer a Deus e que ele nos guarda para a eternidade. Quem se deixa ser guiado pelo Espírito Santo vai sempre estar pronto para a volta de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo a todo momento ele vai estar te corrigindo, ele vai estar te orientando para você estar vivendo uma vida em santidade, preparado para o arrebatamento quando Jesus vier buscar a tua igreja. E falamos do Espírito Santo e como receber o Espírito Santo na nossa vida. Como nós podemos receber o Espírito Santo na nossa vida? Muitos anseiam pelo batismo com o Espírito Santo, muitos querem o batismo com o Espírito Santo, mas para você tem que ter o batismo com o Espírito Santo, tem que haver arrependimento, tem que haver perdão, tem que ter busca, tem que ter entrega 100%. Uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, que quer batismo com o Espírito Santo, tem que haver busca e busca com sinceridade. Não adianta a gente falar, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo e não buscar. Se a gente não buscar, nunca nós vamos ser batizados com o Espírito Santo. É fácil? Não, não é fácil. Vai exigir de você esforço, vontade, buscar totalmente e se entregar totalmente para você receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. É muito especial quando a gente recebe um batismo com o Espírito Santo. A gente deve compreender que não é só um sentimento, que não é só uma alegria momentânea que só aconteceu ali na igreja, mas é uma alegria eternamente. O Espírito Santo de Deus tem que manifestar na nossa vida dia após dia. Se somos cheios, não pode ser só cheio dentro da casa, tem que ser cheio lá fora, tem que manifestar Jesus em nosso viver e no nosso falar. Então, concluindo aqui o nosso estudo, aprendemos, meus irmãos, que para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que orar, nós temos que buscar. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele te convence, ele te leva ao arrependimento.
O Espírito Santo te prepara, o Espírito Santo te dá dons, o Espírito Santo te capacita e nos prepara para o arrebatamento da igreja.